Se um dos seus objetivos para 2025 é aprender inglês, eu estou aqui para te ajudar. Quem me conhece há mais tempo, quem já me segue lá no Instagram também há mais tempo, sabe que eu aprendi inglês durante a pandemia e que em mais ou menos 1 ano e meio eu já estava mais ou menos fluente. E aí eu me senti pronta, me senti confiante pra vir para os Estados Unidos sozinha e fazer um intercâmbio. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like. Quando você decide aprender uma língua, eu acredito que venha muitas barreiras na nossa mente em relação a como que eu vou fazer isso, é impossível, enfim. A internet tem milhares e milhares de conteúdos sobre como aprender inglês, como aprender espanhol, mas que se você não tem um plano sólido, se você não tem uma estrutura, fica muito difícil. Mas hoje eu vou contar pra vocês como é que eu fiz pra aprender inglês. Eu espero que você possa aplicar um pouco das minhas dicas no seu processo de aprendizado. Eu fui uma criança que cresceu escutando inglês, porque o meu pai, ele sempre amou músicas internacionais, mas eu nunca entendia uma palavra do que estava sendo dito. Eu lembro que eu comecei a ter um contato muito maior com o inglês quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. E eu era muito fã daquela banda One Direction. Eu ficava o dia inteiro escutando as músicas, vendo traduções das músicas, vendo entrevistas, tudo traduzido, tudo com legenda. Mas eu lembro que eu tinha uma vontade enorme de poder assistir uma entrevista deles e não precisar que alguém tivesse traduzido aquilo pra mim. Os meus pais, eles me colocaram em alguns cursos de inglês durante a minha adolescência. E eu lembro que eu odiava. Mesmo querendo muito aprender, parecia que o método era muito raso. Eu lembro que eu fazia 2 aulas por semana e eu pensava, quando que eu vou usar isso na minha vida? Não faz sentido eu estar aprendendo isso aqui agora. Teve uma aula que me marcou muito, que eu lembro que era sobre padrões. Tipo padrões de tecido, sabe? De bolinha, xadrez, listras. E eu lembro de ficar fazendo aquela aula assim por 1 hora pensando, quando que eu vou usar isso na minha vida? Por que eu tô aprendendo sobre patterns? Por que eu tô fazendo isso? Eu não entendia. Esse foi um exemplo muito específico, mas vocês entenderam. Eu conheço pessoas que fizeram 5, 6 anos de curso de inglês, mas que até hoje não são fluentes porque infelizmente, esses cursos limitam muito o seu conhecimento. Na minha opinião, eles são bons para te dar uma introdução da língua, sabe? Por exemplo, o verbo to be, números, cores, como fazer uma pergunta, como fazer uma afirmação, a estrutura ali das frases. Mas, se você for parar pra pensar, todo esse conhecimento que você precisa, toda essa introdução, você já consegue achar online também. A internet hoje em dia tem muita informação. Mas falando sobre mim, como que eu fiz pra aprender inglês. No ano de 2020, durante a pandemia, eu coloquei como um dos meus objetivos que eu queria aprender inglês. Eu aprendi inglês com séries, assistindo séries. Comecei escolhendo uma série, e a série que eu escolhi foi Friends, porque eu já gostava muito da série. E ao mesmo tempo, o jeito que eles falam, o jeito que eles articulam as frases, as palavras, é um jeito muito claro e fica fácil de entender. Então foi por isso que eu escolhi Friends. Eu não recomendo, por exemplo, escolher uma série tipo Gilmore Girls, porque é uma série muito dinâmica, muito rápida, piadas, papum, referências. Então assim, eu acho que fica muito mais complicado de você aprender. Mas pra aprender inglês, eu comecei escolhendo um episódio e caderno, caneta na mão. Então eu vou fazer o seguinte, eu assistia um episódio em inglês com legendas em português. Você também pode fazer, assistir dublado, mas aí você vai ter que fazer mais coisas se você assistir dublado pela primeira vez, mas enfim, vamos chegar lá. E na segunda vez, ou terceira vez, se você assistiu a primeira vez em português, dublado, nessa segunda vez você vai assistir inglês com legendas em inglês. Com o tempo, você vai começar a se familiarizar com o idioma. Vai começar a anotar as palavras que você achou interessante, vai começar a pesquisar. É uma pena que eu não tenho os meus cadernos aqui pra mostrar pra vocês como eu fazia, porque eu deixei eles no Brasil.
Mas é isso, assim, repetição, repetição, repetição. Se precisar, assista o mesmo episódio quantas vezes forem necessárias até que você consiga entender o que tá acontecendo. Pesquise muito. O Google é o seu melhor amigo. Se você não conseguir entender o significado de alguma palavra, alguma piada, alguma expressão, eu fazia o seguinte: eu tentava pesquisar no Google primeiro pra ver se tinha alguma explicação, enfim, o significado. E se eu não encontrasse nada, eu colocava a legenda em português pra eu poder ver o que as pessoas traduziram, né? E se ainda não fizesse sentido, eu coloco dublado. E aí eu comparava pra ver mais ou menos o que eles estão tentando dizer. E isso me ajudava muito. Outra maneira que você pode estudar, em vez de ser com série, é com música. Você pode usar a música como um instrumento de estudo. Você pode ver a letra da música, depois você traduz, aí você pesquisa as palavras que você não conseguiu entender, você pesquisa as expressões, as referências, e assim você vai estudando. Dá pra usar mais ou menos o mesmo método com os dois. Agora, a próxima fase. Agora você já tá mais familiarizado com a fonética do idioma, tudo mais. Agora se prepare, porque você vai começar a falar sozinho. Seja delusional. Pera aí só um pouquinho que meu marido tá com um vídeo no YouTube muito alto. Babe, can you hear me? Gente, calma aí que eu vou ter que voltar. Voltando, gente, como eu tava dizendo, eu fazia o seguinte. Lembro que quando eu tava no banho, eu falava inglês assim, sozinha. Aí eu fingia que eu tava numa entrevista. Aí, ou eu fingia que eu tava dando um discurso, tipo, ai gente, muito obrigada, eu queria agradecer minha família, queria agradecer os meus amigos. Eu não sei se era porque eu era mais nova e eu não, sei lá, mais criativa, mais nova, tinha 5 anos atrás. Mas não sei, sabe, mas 5 anos atrás até que é bastante tempo. Enfim, eu tinha uma criatividade, assim, que eu ficava falando sozinha. E isso, gente, me ajudou demais, porque eu consegui, sabe, me desenrolar. E por isso eu recomendo que você fale sozinho. Depois dessa fase doida de falar inglês sozinha, eu percebi que eu conseguia falar inglês, pelo menos um pouquinho, mas eu conseguia. Eu senti a necessidade de ter um professor, alguém que eu conseguisse conversar em inglês. Mas não um professor que fosse me dar lições. Por exemplo, formas geométricas em inglês. Não é isso que eu queria. Precisava de um professor ou uma professora que fosse falar comigo em inglês e que eu só pudesse conversar, sabe? Conversar sobre coisas aleatórias. Então, na época, eu usei uma plataforma que eu conseguia escolher professores, tutores de todos os lugares do mundo. E aí eu consegui ter aulas com esses professores em inglês. Eles não falavam português, o que eu acho que foi muito importante pra mim, porque se eles falassem português, eu já ia começar, ai, não sei falar isso em inglês, aí eu já ia começar a falar português, sabe? Não, mas sabendo que eles só falavam inglês, meio que me forçou a começar a falar inglês, sabe? E a soltar. Eu lembro que a minha primeira aula durou acho que 5 minutos, porque era como se fosse como é que fala free trial? Não é avaliação gratuita, né? Como é que fala isso? Não sei, gente. Realmente esqueci. Durou uns 5 minutos. Já comecei falando assim. Ela perguntou pra mim, quantos anos você tem? Aí eu falei, I have 20 years old. Aí ela falou assim, I am 20 years old. Aí eu falei, tem um vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Could you repeat the last part, please? I have 20 years old. You are 20 years old. Isso. That's it. Eu lembro que nessa minha primeira aula que eu fiz, que não foi nem uma aula, foi mais ou menos uma conversa. Gente, eu lembro assim, ó, as minhas axilas estavam tão suadas, estavam assim, gente, intimidades, mas assim, de nervosismo, sabe? Assim, eu tava desesperada, eu tava com muita vergonha de falar inglês. E olha que loucura. Depois disso eu fiz várias outras aulas com outras professoras muito queridas, realmente me ajudaram
a começar a soltar, sabe? A soltar tudo que tava aqui dentro. Comecei a colocar as palavrinhas que eu sabia juntas e aos pouquinhos assim eu fui me desenvolvendo e a minha fala foi indo. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estudei, que eu comecei a soltar o inglês, eu me senti confiante, me senti preparada, me senti pronta para fazer o intercâmbio. Então eu fiz, né, um intercâmbio de au pair, eu vim pra cá, pros Estados Unidos, e agora eu moro aqui. Vai fazer 3 anos que eu moro aqui, quase não falo português mais, o que é um dos motivos que eu quero fazer esse canal, pra eu conseguir soltar um português. Se você quer aprender inglês, não deixe pra amanhã, comece hoje, porque tenho certeza que o inglês vai ser muito útil na sua vida agora ou daqui a alguns anos. Você vai usar o inglês em algum momento da sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!